agora para falar da possível semifinal, possível encontro entre São Paulo e Palmeiras, mas, claro, principalmente olhando pela lógica palmeirense, porque o Palmeiras está na semifinal e aguarda por São Paulo ou LDU. Flávio, você falou que o Palmeiras, independente do adversário, é favorito contra qualquer um dos dois. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual adversário seria, na teoria, claro, mais acessível? Porque a LDU tem altitude, pode ser um complicador, mas nos últimos anos nós vimos aí o Palmeiras jogando contra o Bolívar e sentindo muito pouco, quase nada, contra o time boliviano. Dá para dizer que nesses dois, quem seria o mais acessível para o Palmeiras, já que você acha que o Palmeiras é favorito contra qualquer um dos dois? Sim, para mim é melhor para o Palmeiras pegar a LDU, porque apesar da altitude, não tem o fator rivalidade. A gente sabe que o São Paulo incomoda o Palmeiras. O jeito de jogar do São Paulo é um jeito incômodo ao Palmeiras. O Palmeiras tem sempre muita dificuldade, perdeu até algumas competições, inclusive foi eliminado numa recente Copa do Brasil. E a rivalidade, essa coisa, né, antiga, por qualquer razão que a gente não sabe, o São Paulo sempre, ou quase sempre, ou muitas vezes leva vantagem contra o Palmeiras, mesmo tendo times inferiores. E aí o Palmeiras faz isso com o Corinthians e o Corinthians faz isso com o São Paulo. Então, até pela tradição, seria melhor para o Palmeiras, no meu modo de entender, enfrentar a LDU. Eu acho que a dificuldade da altitude é menor do que a dificuldade de pegar um rival em 2 jogos. Mas entendo que seja qual for o adversário, o Palmeiras tem um favoritismo no mínimo de 60% a 40%, no mínimo. Daí para mais. Ele é bem melhor que os outros dois, mas claro, né, estão falando de bola. Hoje saiu esse gol aos 5 minutos, quase muda toda a história da partida. O Palmeiras demorou para se encaixar, para se acertar no jogo. Mas vejo como, respondendo diretamente a sua pergunta, para mim é melhor para o Palmeiras enfrentar a LDU. E para você, Raí Monteiro, você concorda que o Palmeiras é favorito contra qualquer um dos adversários, São Paulo ou LDU? E também nessa pergunta de qual seria o adversário mais acessível. O Flávio falou LDU, eu citei, né, a possibilidade da altitude, da viagem e tal. O que você pensa sobre isso, Raí? Eu concordo com o Flávio, Gui. Por se tratar de um clássico, um confronto contra o São Paulo para o Palmeiras, eu acho que seria mais complicado historicamente e nos últimos anos mais ainda, nessa era de uma diferença muito grande econômica e administrativa entre os dois. O São Paulo é um dos poucos times que consegue fazer frente ao Palmeiras, né? Mesmo não tendo o mesmo investimento, mesmo não tendo a boa gestão, muito pelo contrário, aliás, né? Conseguiu eliminar 2 vezes o Palmeiras de Copa do Brasil, conseguiu vencer uma Supercopa, conseguiu ganhar um Campeonato Paulista, perdeu o outro, enfim, dá jogo, né? Habitualmente, quando essas 2 equipes elas têm se enfrentado aí nos últimos anos. No caso da LDU, para mim, se a LDU conseguir confirmar a sua qualificação amanhã na casa do São Paulo, para mim não precisa nem ter esse jogo. O Palmeiras vai ganhar os 2 e com uma sobra, né? Desses times, e isso é até um aspecto curioso, né? Desses times todos brasileiros que nos últimos anos têm jogado na altitude, o Palmeiras é um dos poucos que tem conseguido ter bons resultados. Venceu o Bolívar, venceu a própria LDU quando eles se enfrentaram, venceu o Independiente Del Valle, acho que em 2 ocasiões também em jogos de Libertadores, uma de mata-mata, outra de fase de grupos. Então, além de vários aspectos que o Palmeiras é muito forte, na altitude ele também tem sido, que muitas vezes equilibra um pouco mais o jogo para um time pior, que no caso é o da LDU. Com o Palmeiras não tem acontecido muito isso, né? Então, a diferença entre os dois é muito grande. Para mim, a LDU é o time mais fraco de todos esses que estão aí nessa fase de quartas de final da Copa Libertadores. Ele pode até se classificar amanhã, vencer o jogo, coisa do gênero, mas para mim é o time mais frágil de todos esses. O Racing tem um time melhor, o Vélez tem um time melhor, o Estudiantes tem um time melhor, os brasileiros nem se fala. E até o próprio jogo de ida lá em Quito, acho que mostra um pouco isso, né? O São Paulo foi melhor que a LDU ao longo de quase todo o jogo. E acabou ali em erros individuais, tendo a sua boa atuação comprometida, perdeu o jogo e vai ter que remar muito para se classificar. Então, para mim, para o Palmeiras, o caminho mais fácil é o da LDU, mas eu também entendo que contra qualquer um dos dois, o time do Abel Ferreira será favorito em uma semifinal de Copa Libertadores da América. E você, Bruno Prado, vai nessa linha também? De fato, o que o Raí e o Flávio falaram faz sentido, né? É verdade, porque nos últimos tempos o São Paulo tem sido esse
esse problema, né, pro Palmeiras, já eliminou de Paulista, de Copa do Brasil, de Libertadores também? Não, só Copa do Brasil Libertadores só lá atrás em 94. Faz tempo, né? Mas recentemente de Paulista e Copa do Brasil. Então tem esse retrospecto recente dos encontros de mata-mata entre Palmeiras e São Paulo, Bruno. Com certeza, para mim, é melhor para o Palmeiras pegar a LDU do que o São Paulo. Eu concordo com o Raí, se pegar a LDU, eu imagino que o Palmeiras ganha os 2 jogos. O Palmeiras vai bem, realmente, na altitude, ele tem bom desempenho. Esse ano mesmo ganhou na Bolívia, do Bolívar. O Del Valle, ano passado, chegou a estar 2-0 para o Del Valle. O Palmeiras foi lá e virou o jogo, ganhou de 3-2 lá em Quito. E o São Paulo teve chance de ganhar da LDU lá em Quito. São Paulo teve a oportunidade. O São Paulo foi muito naquela de falhar na frente e falhar na defesa também. O São Paulo falhou na frente, desperdiçando chances, e falhou na sua defesa, principalmente no segundo gol. Então isso acabou definindo o jogo. Mas o São Paulo teve a oportunidade de ganhar o jogo lá. O Palmeiras, se tivesse as oportunidades, dificilmente perderia um eventual jogo em Quito se o adversário for a LDU. Se for o São Paulo, aí é um jogo duro. O Palmeiras seria favorito, mas imagino que o São Paulo daria muito trabalho para o Palmeiras. Como tem dado, o São Paulo é um time chato, é um time que compete, é um time que tem levado problemas para o time do Palmeiras. Então, sem dúvida, para mim, para o Palmeiras, é muito melhor enfrentar a LDU do que São Paulo. E pode acontecer esse confronto se o São Paulo, claro, avançar pro mata-mata, avançar e vencer a LDU, pelo menos por 2-0, levando aos pênaltis. Caso vença por 3 ou mais gols, aí sim passaria de forma direta para a próxima fase da Libertadores da América, esse possível encontro entre Palmeiras e São Paulo na semifinal. Do outro lado do chaveamento, já temos o Racing classificado, que fica esperando por Estudiantes ou Flamengo, que também jogam nesta quinta-feira. Então, na quinta, a definição: São Paulo e LDU. São Paulo perdeu na ida por 2-0. E também Estudiantes e Flamengo na ida 2-1 para o Flamengo no Maracanã. Agora, Flávio, imaginando e até ampliando a discussão não só para o lado do Palmeiras, né, que tem ali São Paulo e LDU, mas também olhando para o outro lado. Do outro lado, nesse momento, Estudiantes e Flamengo e o Racing. Dá para dizer que aí seria, por exemplo, o time que poderia fazer frente ao Palmeiras seria de fato o Flamengo, ou você vê algum dos argentinos com alguma chance numa eventual final, Flávio? Final é aquela história de ser um jogo só, campo neutro e tal. O time argentino, se você pega Estudiantes, não, né? Ou seria o Racing. Pode ser Estudiantes. Joga ainda, né? Não, aí Estudiantes eliminaria o Palmeiras. Tá certo, eliminaria o Palmeiras, exatamente, tá. Eliminaria o Flamengo. Isso. Perfeito. Tá aberto ainda, então, não. Seria uma final onde o Palmeiras voltaria a ser favorito, mas sempre de forma temerária. Porque você vai pegar 2 times, o Estudiantes com muitas Libertadores, inclusive numa delas eliminando o Palmeiras, quando o Verón, o La Bruja, né, que morreu este ano, pai do presidente hoje, o Labrujito Verón. O Palmeiras foi eliminado por esse time numa histórica Libertadores. O Palmeiras tinha um time massa, era a academia do Palmeiras. E também, claro, que era um outro Estudiantes e tal. Era um time que o Bilardo jogava. Era um time que marcou época, né, no futebol argentino. O técnico era um Zubeldia, mas não esse, não é nem parente desse que está aí agora. Mas um cara que fez história por lá, um grande revelador de talentos e tal. Bom, tudo isso eu estou falando para dizer que o Estudiantes ele tem uma tradição, tem uma história. Mas hoje ele tem um time muito inferior ao Flamengo. Para mim o Flamengo é favorito, mesmo jogando fora de casa amanhã, embora tendo deixado aí, né, esse espaço para o Estudiantes, aquele gol no final. Mas acho que o Flamengo é bem favorito ao título. E num jogo só você pode cair na artimanha do adversário. O Racing também é um time tradicional, hoje vive um momento até melhor que o Estudiantes. Agora, se você for olhar rigorosamente, nenhum dos dois tem como encarar o Palmeiras dentro de um jogo normal. Mas, de novo, é um jogo só, e num jogo só pode acontecer lances acidentais, como o caso do Andrés Pereira, que a gente se lembra sempre, né? Era um jogo até a falha do Andrés Pereira, a partir dali a coisa mudou. Quando o Flamengo ganha o time do Jorge Jesus, o River dominou o jogo um bom tempo. Em 2 minutos o Flamengo vira. Então são circunstâncias de jogo. Mas, em tese, o único time que eu entendo que pode encarar de igual para igual
o Palmeiras até com algum favoritismo, pequeno, mas para mim, algum favoritismo é o Flamengo. Acho que o Flamengo, ele ou é igual ou um pouquinho melhor do que o Palmeiras. Aí é realmente pau a pau. Agora, acho que o Palmeiras é melhor que o São Paulo, melhor que a LDU, melhor que o Racing, melhor que o Estudiantes. E aí o nível dele só se equivale para mim ao time do Flamengo. E você, Raí Monteiro, olhando o outro lado do chaveamento, nesse momento com Racing, Estudiantes e Flamengo, né? Estamos aqui fazendo o programa antes dos jogos que vão acontecer amanhã, porque depois alguém pode acompanhar já com os resultados definidos. Mas nesse momento, olhando os três adversários, o Flamengo é o único que poderia chegar nessa igualdade, ou até mesmo, quem sabe, dependendo, um pouco superior ao Palmeiras. Você também enxerga assim, Raí? Sim, também enxergo dessa forma. O Flamengo é o time mais forte do outro lado da chave, com uma superioridade grande em relação a qualquer outro adversário que ele possa enfrentar, tanto o Estudiantes no jogo dessa quinta-feira, quanto o Racing em uma eventual partida de semifinal de Libertadores. Como o Palmeiras é muito favorito de um lado da chave para avançar, o Flamengo é muito favorito do outro lado da chave para avançar. E aí, se essa final acontecer lá em Lima em novembro, para mim é 50-50. Eu não enxergo nenhum dos dois como favorito. É claro que daqui até lá tem muita coisa para acontecer, mudanças no time, nos dois times podem ocorrer, se essa final de fato for confirmada, né? Mas vai ser uma final muito 50-50, até diferente da que aconteceu em Montevidéu alguns anos atrás, quando, para mim, o Palmeiras era favorito e acabou concretizando o título. O time do Flamengo, treinado pelo Renato Gaúcho, era um time muito bagunçado, né? E foi o que a gente viu na decisão, o Palmeiras conseguindo ficar com o troféu. Dessa vez, não. Eu acho que são dois times que, mantendo esse caminho, e a tendência é que eles mantenham, eles vão chegar para uma final de Libertadores no auge, jogando muito. E aí eu acho que tende a ser um jogo muito igualado, 50-50, sem favoritismo para nenhum dos dois lados, Gui. Tem muito tempo, Bruno, pela frente. Tem Campeonato Brasileiro, muita coisa pode desenrolar nesse tempo. Ainda falta aí, claro, a classificação do Flamengo, de fato, ele confirmar essa classificação amanhã. Aí teria que passar pelo Racing, o Palmeiras passar pelo adversário da semifinal, enfim. Mas imaginando essa final hipotética, né? Essa possibilidade de um encontro do Palmeiras com o Flamengo na final, você também imagina esse cenário de o Flamengo ser o único adversário capaz de jogar assim de igual para igual, ou bater de frente com esse Palmeiras? Porque os argentinos, Estudiantes e Racing, muita gente não tem botado fé. Então seria um caminho mais fácil para o Palmeiras? É por aí mesmo? Você concorda, Bruno? Não, na teoria, assim, de qualidade de time, né, de jogadores, o Flamengo é o time que bate de frente com o Palmeiras, né? São os dois melhores times da América do Sul e uma final entre eles, acho que é um confronto muito equilibrado. E se o Palmeiras de fato chegar a uma final, né, tem que passar primeiro na semifinal, mas se ele chegar a uma final contra o Racing ou contra o Estudiantes, aí acho que o Palmeiras tem um favoritismo claro. O jogo único, ele diminui isso, né? O jogo único, quanto menos jogos você tem numa decisão, mais você tem mais possibilidade de acontecer uma zebra, né? Num confronto de um jogo, você tem uma chance maior de dar uma zebra do que no confronto de dois. Já teve Campeonato Brasileiro que teve playoff melhor de 3 jogos. Quanto mais jogos você tem, aumentam as chances do time de melhor qualidade sair vencedor. Então o jogo único, ele deixa as coisas mais equiparadas. Porque, assim, um lance, tá num jogo único na final, o time que é inferior faz um gol no início, já muda tudo. Então, mas se o Palmeiras for à final contra um dos argentinos, ele é melhor que o Racing, é melhor que o Estudiantes. Se disputar uma final com o Flamengo, é um jogo igual. Mas antes tem São Paulo e LDU, e como a gente falou aqui, acho que se pegar a LDU, não imagino que o Palmeiras terá problemas. Se pegar o São Paulo, pode ter problemas, pode ter dificuldade, apesar de ser um time melhor que o São Paulo. Só uma informação aqui que chegou agora há pouco, né, do Pedro Marques, é que o Gustavo Gomes, que deixou o campo, foi substituído, né? Ele foi encaminhado ao hospital durante o jogo, passou por exames e tá tudo bem, só teve um inchaço no olho. Então, até era uma preocupação, mas então ele foi no hospital e agora a informação que chega é que nos exames deu tudo bem, apenas um inchaço no olho, né? Informação do Pedro Marques que chega aqui agora pra gente. Flávio Prado, São Paulo e LDU amanhã no estádio Tom Morumbi.
O São Paulo trouxe um resultado muito ruim da altitude, né? Ele não jogou para perder 2 gols de diferença, mas perdeu. E agora complicou bastante. Eu falo desde o começo que eu acho 2 times muito parecidos, muito equilibrados. Você pode dar 55-45 para o São Paulo? Talvez, mas os desfalques do São Paulo e tal, que eu não sei nem se são desfalques, né? Dá para dizer que o Oscar é desfalque? Dá para dizer que o Oscar é desfalque? Não que eles não sejam grandes jogadores, eles são, mas eles não jogam, eles não têm jogado. Então, se considerar desfalque, o Caleri não joga desde o começo do ano. Então, mas enfim, sem esses jogadores, se tivesse todo mundo, São Paulo seria melhor que a LDU. Com a ausência deles, eu acho que o jogo ganha um certo equilíbrio. E 2 gols é uma diferença muito grande para ser tirada. Dá para tirar, mas não dá para assinar que o São Paulo passa, não. Acho que vai ser muito complicado. São Paulo vai ter que jogar muita bola para levar o jogo para os pênaltis. Fazer 3 gols de diferença eu acho muito pouco provável. Vai ter que jogar muita bola para levar para os pênaltis. Não sei se vai ter capacidade para isso tudo, não. Vamos ver amanhã. E para você, Bruno Prado, o que você espera desse São Paulo e LDU amanhã no estádio do Morumbi, com essa desvantagem que é grande, né? Desvantagem, ela realmente é importante. São Paulo não tem muita alternativa, né? Ele vai ter que atacar, vai ter que jogar dentro do campo do adversário o tempo inteiro. Ok, vai correr risco, não tem jeito, tem que correr. Na escalação tem algumas alternativas, né? O Rodriguinho, acho que é certo que vai jogar. Também acho que tem boa chance de jogar Mailton ao invés do Cédric, né? O Cédric não está bem, né? Nessa questão de saúde mesmo. E no ataque, eu acho que ele vai com o Rigoni, mas muito porque o Crespo confia no Rigoni, jogou no primeiro jogo, não tem nenhuma opção assim tão clara, um jogador muito melhor que o outro ali, então acho que ele vai com o Rigoni e Luciano. Marcos Antônio realmente, se confirmada a ausência, é um cara que faz falta, é um jogador que dita o ritmo, que a bola passa muito no pé dele, ele faz muita falta ao São Paulo, não tem um jogador com as características dele. Mas São Paulo tem que ir para dentro, arriscar, tentar usar o ambiente favorável, tentar pressionar o seu adversário. Se conseguir o gol, aproveitar os minutos em que o lado emocional vai estar mais pro lado do time do São Paulo. Então, tem que arriscar. O São Paulo pode vencer a LDU por 2 gols. O duro é ter essa obrigação, aí o emocional vai pesando. O Quito perdeu uma grande oportunidade, por isso vem numa situação difícil, mas São Paulo acho que é possível. O mais provável é que passe a LDU pela vantagem, né? Mas São Paulo, acho que ele pode sim conseguir reverter o resultado. Foi aquela brincadeira que o Flávio fez com a gente no Bate-Pronto, né? Uma vitória simples, a gente apostaria. Todo mundo apostaria no São Paulo. Agora, você me dá 2 de lambuja nessa aposta? Ninguém deu. Ninguém deu. É difícil, Você aposta 1.000 do São Paulo? Aposto. E com 2 de lambuja? Não, daí já não vou apostar. Exato, fica difícil. Seria uma vitória simples, né? Um 0-0 lá do São Paulo, para a volta aqui seria ótimo, né? Seria mais ou menos natural o resultado, a vitória, né? Não, mas que o São Paulo vai ganhar o jogo. O que não dá para saber se vai ganhar por 2 gols para levar o primeiro, ou 3 para. Mas acho que ganhar o jogo é uma coisa bem normal. 1-0, 2-1. Agora, você fez 1-0, você se aproxima do segundo, é claro, né? Mas assim, eu acho que ganhar não é o problema. O problema é ganhar sem tomar gol, ganhar pela diferença que precisa, aí complica muito. E é um jogo bem difícil para o São Paulo, né, Raí? Porque já comentamos isso aqui na programação da Jovem Pan. O São Paulo vai precisar se expor, vai precisar se expor para tentar marcar, né? Marcar pelo menos um gol ali na primeira etapa e quem sabe no segundo tempo chegar ao segundo gol, mas vai precisar de qualquer forma se expor. E isso pode dar mais espaços, mais contra-ataque para o time equatoriano. Vai ser difícil equilibrar isso, né? De atacar sem dar tantos espaços, porque algum espaço vai dar. E aí vai ter que ter esse equilíbrio e também ser um time cascudo de saber parar o jogo na hora certa, de fazer uma falta aqui, uma falta ali, enfim, e de sofrer em algum momento, porque vai ser difícil pressionar a todo tempo sem sofrer lá atrás. É por aí, Raí? Como é que você imagina esse confronto de amanhã? É claro que o São Paulo vai ter que se expor, vai se abrir, vai buscar um gol, ele precisa de 2 na realidade, né? Então não tem muita margem de especular, esperar, administrar, ele vai ter que partir para cima desde os primeiros minutos do jogo, desde os primeiros instantes, para tentar o quanto antes diminuir essa diferença e não fazer com que o ambiente que será favorável
na prévia, nos primeiros minutos, vá se tornando um ambiente contra com o passar do tempo, né? Com o não sair um gol. Então, naturalmente, São Paulo vai ter que se expor. Nesse sentido, acho que os 3 zagueiros vão ser importantes. Ferrarese, Arboleda e o Alan Franco, que eu acho que o Crespo vai repetir para esse jogo. Serão fundamentais, porque são zagueiros que têm velocidade, têm bons enfrentamentos. Eles falharam no jogo de ida, é verdade, mas não é a média natural do trio de zaga do São Paulo, que tem sido muito sólido nesse trabalho com o Crespo. Só que tem outros problemas, né, do meio para frente para resolver. Hoje o Marcos Antônio surge como uma dúvida. Para mim é o melhor jogador do time em 2025. Se ele não jogar, é uma perda e tanto. São Paulo não tem um substituto para ele no elenco. Acho que naturalmente ele traria o Alisson na vaga dele para jogar ao lado do Bobadilla, caso ele não reúna condições. Imagino que o Rodriguinho vai ser titular. Na direita, eu tenho uma aposta muito forte que o Mailton vai ganhar uma oportunidade de sair jogando pelo quadro de saúde do Cédric desde o primeiro jogo. Ele passou mal, não foi à Vila e tem sido acompanhado nesses dias prévios ao jogo. Eu imagino que ele não vai reunir condições de ser titular. E na frente tem uma outra incógnita muito grande, se o Crespo vai usar o Ferreirinha, o Dineno, o Tapia, o Rigoni, enfim. Ele tem aí 4 opções para formar a dupla ao lado do Luciano. Convenhamos que nenhuma das 4 é tão segura assim, né? Aquele jogador que vai te oferecer, entre aspas, uma garantia, mas é o que São Paulo tem para esse momento e é com o que vai ter que ir para esse jogo. O Lucas será relacionado, informação eu recebi agora há pouco à noite, o Lucas estará entre os relacionados para o jogo de amanhã. É claro que com uma minutagem muito controlada, se entrar em campo, faz muito tempo que ele não joga, fez a maioria dos exercícios separado do elenco nessa semana, treinou com o grupo, mas na maioria das vezes correu sozinho em volta do campo, fisioterapia, não é uma lesão simples aquela que ele teve, e o Oscar segue também como uma dúvida, pelo menos até amanhã de manhã, naquele famoso teste, logo cedinho, para saber se ele vai reunir condições de pelo menos completar o banco de reservas. E uma outra novidade também no banco do São Paulo vai ser o Luiz Gustavo, volante que se recuperou aí de um tromboembolismo pulmonar, há muito tempo não está à disposição. O último jogo dele foi na 2ª rodada do Brasileirão, lá em maio, contra o Atlético Mineiro. Não imagino que ele vai jogar também, mas vai estar entre os relacionados aí no time do Crespo para essa tentativa de uma virada amanhã contra a LDU.